Então eles estão usando o Brasil como exemplo. Então não, eles não vão voltar atrás, justamente por isso, porque o objetivo deles com essa coisa de dar uma lição no Brasil é dar uma lição no Brasil, é falar pra Europa, ó, tá vendo o que acontece quando tu entra nesse negócio com o juiz fazendo merda, dando multa e aplicando leis absurdas e não sei o que lá, ó, dá merda, tá vendo como é que dá merda? Quando um governo perde a governabilidade, a economia está na lona e o povo começa a voltar para a rua. E agora eu acho que o jogo mudou. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Hugo Motta e Alcolumbre, a oportunidade de ouro de sair do caminho da fulminante Lei Magnitsky. Hugo Motta tem a oportunidade de ouro de pagar a promessa de pautar a anistia. Se deixar passar a pressão americana, jamais conseguirá manter o pacto de sua eleição com a oposição, vendo o risco de familiares serem presos. Nisso, sua influência política será destroçada. Davi Alcolumbre viu que Pacheco também foi sancionado. Quando a Magnitsky chegar, haverá uma segunda rodada de sanções a parlamentares que apoiaram o autoritarismo supremo. A UEA terá de dizer a verdade, e a grana do Banco Mundial não vai mais chegar. Proteger a ditadura ficou caro demais. Essa foi uma reportagem do Jornal da Cidade Online. Eu deixo aqui uma sugestão para o Hugo Motta. Se não tem coragem para pautar a anistia, pede licença do cargo, fala que está doente, inventa qualquer coisa. Ou então renuncia logo de vez o cargo, já que é fraco para estar na cadeira que ocupa. E deixe que outro parlamentar com coragem vá lá e paute a anistia. Pronto, problema resolvido e você se livra de tomar uma Magnitsky. Matéria do Poder 360, Brasil dobrou importações da Rússia após guerra na Ucrânia. Valor importado de produtos russos foi de 6 bilhões de dólares em 2021 para 12 bilhões de dólares em 2024. O Brasil praticamente dobrou suas importações de produtos russos desde o início na guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O gasto do governo brasileiro em compras da Rússia foi de 6,2 bilhões de dólares em 2021 para 12,2 bilhões de dólares em 2024. Será que Lula financiou ou não a guerra na Ucrânia, hein? E o governo Lula já reconhece que Trump deve manter tarifas de 50% contra o Brasil. Planalto vê recuo improvável e evita detalhar possíveis retaliações. Integrantes do núcleo mais próximo do presidente Lula da Silva já trabalham com a possibilidade concreta de que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciados por Donald Trump entrem em vigor no próximo dia 1º de agosto. A avaliação interna é que desta vez o presidente dos Estados Unidos não deve recuar. A descoberta do governo brasileiro que ele está enrascado nessa negociação dos Estados Unidos. Tá? Até aqui o governo estava muito tranquilo, não porque nós vamos negociar com o Trump, que vamos pedir um adiamento, uma redução das tarifas, e vamos negociar e ver o que dá para fazer e não sei o que lá. Mas o que aconteceu? Né? O Lula e Moraes, lembra aquilo que eu falei para vocês? São as duas figuras-chave. Esses dois não vão recuar, não interessa para eles recuar em momento algum. Eles elevaram o tom, isso irritou a Casa Branca e no momento não há mais nenhuma possibilidade de negociação. Então eles estão dizendo aqui que já chegaram à conclusão que o Trump deve mesmo manter as tarifas de 50% se não piorar, não fizer mais medidas ao longo da próxima semana. Tá? Isso não está descartado. Aqui, ó, empresários veem dificuldade maior em negociar o tarifaço após a operação da Polícia Federal. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ao mandar botar a tornozeleira no Bolsonaro, quis bater no Trump, claramente. Né? A gente vai ver a matéria aqui, o pessoal fala, não, olha só, não estamos dizendo que a justiça deveria ser tolhida pelo Trump, mas precisava botar a tornozeleira no Bolsonaro nessa sexta-feira, no meio da negociação e coisa e tal, né? E, bom, é isso daí, né? Mas é o que eu falei para vocês, é a situação em que, para essas figuras, interessa mais a carreira delas do que o Brasil. Então, para o Lula e para o Alexandre de Moraes, não interessa, foda-se tudo. Ele vai destruir o Brasil, mas nós vamos continuar no poder. O Alexandre de Moraes e o Lula vão sempre dobrar a aposta, né? O problema é agora convencer as outras pessoas da necessidade disso. Isso é o problema, né? O governo Lula já reconhece que Trump deve manter tarifas de 50% contra o Brasil, que vão entrar em operação aí nos próximos dias, né? Poucas chances de reversão. Entre os indícios que reforçam essa leitura estão as recentes declarações e postagens de Trump na rede social, né, o que é óbvio, né? E a retirada do visto dos ministros também, né? Evidentemente, né?
O pessoal lembra que Trump já voltou atrás em decisões semelhantes no passado, com o México, com a China e com o Canadá. No entanto, pois é, o que o pessoal fala aqui, no entanto, nesses casos todos, o pessoal não escalou. Ninguém ficou fazendo bravata de ai, que o Trump, que vou prender o Trump, que tem que prender o Trump, não sei. Ninguém ficou fazendo bravata desse tipo. Foram lá, negociaram e chegaram a um acordo, né, razoável. E de fato, o Trump recuou nesses casos, né? Com a China, inclusive, a China, no primeiro momento, quis cantar de galo, quis dizer que não, que vou subir tarifa, vou subir tarifa. Acabou que teve que voltar atrás. Não teve jeito, né? Com pouco mais de uma semana até a entrada em vigor da tarifa, o governo brasileiro mantém sua estratégia de cautela. Que estratégia de cautela, meu amigo? Que estratégia de cautela, caramba. O Lula continua falando pelos cotovelos. Ele não perde uma oportunidade de falar merda sobre o Trump. É impressionante, cara. Aqui, ó, a ordem é manter a pressão diplomática sem agravar ainda mais a crise. Vamos ver quantos milissegundos o Lula consegue ficar sem fazer isso, né? Agora, nos bastidores, auxiliares do Lula citam um exemplo da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Naquela época, o Trump impôs tarifas de até 145% a produtos chineses. Pequim reagiu com medidas similares, inclusive restringindo, ou seja, a China peitou, né? E foi subindo, depois chegaram a um acordo, né? O problema, eu já expliquei para vocês, que é diferente o caso da China e do Brasil, né? Não é a mesma coisa. A China e os Estados Unidos têm um comércio enorme, uma dependência comercial enorme entre os dois países. A China tinha realmente cartas na manga para jogar nessa briga. O Brasil não tem, meu amigo. O Brasil, os Estados Unidos fica sem o Brasil. Ah, mas o café vai ficar caro lá nos Estados Unidos, o suco de laranja vai ficar caro lá nos Estados Unidos. É chato pra caralho, né? Mas meio que foda-se, né? Esse é o ponto. O Brasil não tem o nível de... primeiro, o volume de exportações para os Estados Unidos que faça diferença lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o comércio do Brasil com os Estados Unidos é significativo para o Brasil, mas em compensação, os Estados Unidos, não, os Estados Unidos faz muito mais comércio com o mundo inteiro do que o Brasil, né? Então, aqui, ó, o pessoal está dizendo aqui que acha pouco provável que chegue nesse... o Brasil não tem cacife para bater nos Estados Unidos como a China tinha, né? Então, essa estratégia do Lula de ficar subindo, escalando para esperar que o Trump vai ceder, eu não sei não, hein? Bom, e outra coisa são os empresários, né? Lembra que tinha um monte de grupo de empresários. Não, que o governo reuniu um grupo de empresário, o Tarcísio reuniu um grupo de empresário, que vamos negociar. O pessoal já viu que depois da sexta-feira, com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro e o Lula falando merda, a coisa desandou. Agora não tem chance, né? A avaliação é que a ação contra o presidente Jair Bolsonaro poderia ser evitada diante das tensões existentes entre o governo brasileiro e o Donald Trump. É o que eu falo para você. Ah, mas não pode, a justiça não pode ser tolhida. Mas para aí, precisava do Alexandre de Moraes fazer na sexta-feira isso? Não tinha nenhum risco do Bolsonaro fugir, não tinha nada que indicasse isso. Não podia ter esperado um pouquinho isso daí? Que justiça é essa, né? É o que eu falo para vocês, não é justiça. É que o Alexandre de Moraes ele já perdeu não só o sentido jurídico da coisa, juridicamente ele já está fora da caixinha há muito tempo, mas também o sentido de estratégia, né? De como fazer a coisa, né? E já está totalmente despirocado no final das contas. O que eu acho é aquilo que a gente falou aqui alguns dias atrás, que a motivação dele a essa altura é ódio. Ele se sente, ele odeia o Bolsonaro, ele quer a qualquer custo bater no mundo inteiro, porque ele não consegue mais ter um dia de paz na vida dele, coisa e tal. E ele não percebe que o caminho para ele ter paz na vida dele é o contrário, é ele voltar atrás, não é ele dobrar a aposta cada vez, né? Então, aqui, ó, o pessoal está falando aqui que a avaliação é que a soberania brasileira e a autonomia dos poderes são inegociáveis, mas que podia ter sido feito no momento mais adequado, né? Você poderia negociar, que ele fala assim, a pressa considerada excessiva para condenar Bolsonaro. Oh, não me diga, caramba, esse processo contra o Bolsonaro desse golpe, um processo enorme, com não sei quantos réus, é o processo mais rápido da história da justiça criminal no Brasil. Cara, é uma coisa impressionante, é um foguete esse processo, cara. Começou em novembro do ano passado, e agora já tá para prender o Bolsonaro, menos de um ano, cara. Um processo com não sei quantos réus, 4 núcleos e não sei o que lá, um monte de gente envolvida e coisa e tal. Cara, nunca se viu isso na justiça criminal no Brasil. E isso não é um elogio, porque justiça muito rápida é sinônimo de injustiça, é sinônimo de coisa feita às pressas, é sinônimo de defesa. Veja o Lula. O Lula levou 6 anos entre o início da denúncia contra ele até ele ser condenado. 6 anos. Teve um monte de depoimento, um monte de coisa, um monte de investigação. O Bolsonaro foi nenhum ano, né? Começou no final do ano passado e agora já estão querendo prender o cara já. Definitivo. Decisão final, STF. Acabou o trânsito em julgado, não tem mais o que decidir. Então aqui, ó.
O presidente Lula provocar Trump constantemente, gerando nos empresários a sensação de que busca recuperar sua popularidade com o episódio e incentiva seus aliados a adotarem a mesma postura. Eles estão errados, não é só isso, tem que lembrar que são dois os objetivos do Lula, tá? Não é só o objetivo de recuperar a popularidade, porque a popularidade ele vai perceber muito rapidamente que ele não consegue mais recuperar, tá? É também o fato de que ele está se preparando para o modelo Venezuela, é a alternativa que ele tem para 2026, ele não tem outra alternativa para 2026 que não seja o modelo Venezuela, né? O interesse dos Estados Unidos em evitar a criação de um precedente, olha só, é importante isso aqui, pois se tiver êxito nesse embate, se o Brasil tiver êxito nesse embate, poderia servir de exemplo para outros países. Eles estão falando de forma inversa aquilo que eu falei para vocês aqui também. O grande objetivo do Trump ao brigar com o Brasil nesse caso, é lógico que o Brasil é importante, o mercado é importante e coisa e tal, mas eles têm muito mais medo da Europa. E a Europa está com a mesma besteirinha de botar taxa em companhia em Big Tech, em censurar a Big Tech, em cobrar taxa disso, taxa daquilo, e eles não querem que a Europa faça isso. Os Estados Unidos até gostaria que o Brasil continuasse no mercado das Big Techs, mas isso meio que se não tiver, meio que foda-se, o Brasil não é tão importante assim. Agora, a Europa é muito importante, o resto da América Latina é muito importante, então eles estão usando o Brasil como um exemplo. Então não, eles não vão voltar atrás, justamente por isso, porque o objetivo deles com essa coisa de dar uma lição no Brasil é dar uma lição no Brasil, é falar para a Europa, ó, tá vendo o que acontece quando tu entra nesse negócio com um juiz fazendo merda, dando multa e aplicando leis absurdas e não sei o que lá, ó, dá merda, tá vendo como é que dá merda? Então essa é a situação, né? Então eles estão falando aqui a mesma coisa de uma maneira diferente, que se o Brasil tiver êxito nesse embate, isso serviria de exemplo a outros países e a partir daí os Estados Unidos não conseguiriam mais proteger as Big Techs, né? Elas ficariam à mercê da censura do pessoal, né? Então aqui, ó, a percepção entre fontes ouvidas pela CNN é que, pela forma como os fatos estão se desenrolando, Trump será implacável com o Brasil e não cederá em nada. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Não, quer resolver o problema? Fácil. A anistia passa no Congresso, o STF fica quieto, reclama pra caramba. Não, porque estou reclamando muito, vou reclamar e reclamo, mas deixa passar. E pronto, libera o Bolsonaro, libera todo mundo, acabou o assunto. Aí você começa, aí você tem abertura para negociar. Aí você vai sentar com os Estados Unidos e vai ver, não, vamos ver qual vai ser a tarifa, se vai ser 40%, 25%, vamos negociar aqui, eu libero aqui, você libera ali. Esse é o caminho. Bolsonaro é a solução para esse problema, não é o problema em si, né? E, enfim, o pessoal tá... Os empresários estão pessimistas. Tomara que agora eles percebam que a única alternativa que eles têm é pressionar o Alexandre de Moraes e o Lula. Mas eu já adianto para eles, o Alexandre de Moraes e o Lula não vão resolver. Vocês têm que falar com o resto do STF e com o Congresso. Eles que podem tolher o Alexandre de Moraes e o Lula. O Alexandre de Moraes não vai querer parar nunca. O Lula não vai querer parar nunca. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Anunciar a suspensão dos vistos, o Marco Rubio disse que o Trump deixou claro que o governo americano vai responsabilizar estrangeiros que praticam censura. A suspensão dos vistos foi anunciada no dia em que o Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, com a participação do Jeffrey Schichini. E integrantes do Departamento de Estado dizem que novas sanções contra o Brasil devem ser adotadas nos próximos dias. Nos bastidores, o governo Lula já admite como certa a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Silvio, a gente lembra que isso foi motivo de piada entre ministros do STF, fizeram muita piada, debocharam, depois começaram a achar, mas será? E agora? Bom, eu estou aqui feliz nos Estados Unidos, eles aqui não podem pisar. A conta chegou, né? Você falar, eu estou aqui nos Estados Unidos. O que há de comum, por exemplo, entre Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Raul Castro, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e, bom, nenhum deles pode ir aos Estados Unidos, né? Isso não é bom. Quando a gente fala da Suprema Corte brasileira, da última corte recursal do país, da corte que deveria guardar somente a Constituição, e isso não é pouca coisa, é muito ruim ter ministros incluídos nesta lista. Numa lista que tem, como, repito, Daniel Ortega e Nicolás Maduro. Isso mostra que o Brasil passa longe de uma democracia
constitucional. Estamos muito mais perto, talvez, de uma ditadura disfarçada. E acho que este é o ponto. O Brasil acordou, aliás, Lacombe, e tenho certeza que ao longo do programa vamos passar por isso. O brasileiro resolveu colocar o pé na rua de novo, resolveu ir às redes sociais, está perdendo o medo de falar, de dizer eu não concordo, eu não quero ser governado por uma junta, porque é uma junta o que temos hoje. Chamamos de consórcio, mas podemos chamar também de uma junta provisória formada por alguns ministros do Supremo que estão na primeira turma, talvez à exceção de Luiz Fux, que tem alguns votos dissonantes, e o presidente Lula da Silva cada vez mais raivoso, cada vez mais movido a bile, cada vez mais falando para dentro do PT, falando para uma militância de esquerda que não existe na rua, ela só existe na cabeça deles, na bolha deles e nas redações da imprensa tradicional. Então, eu acho que é importante, e o 4x4 cumpre essa função, como você falava, a Revista Oeste, a Timeline e alguns outros veículos independentes que não mamam de dinheiro público, que não estão debaixo do dinheiro da SECOM, ou seja, não precisam bajular o governo para sobreviver, sobrevivem de quem está do outro lado da tela. Como este programa, por exemplo, é um exemplo, já está no ar há tantos anos, porque do outro lado da tela tem pessoas que acreditam no jornalismo vivo, na informação limpa, a informação que não tem medo, as pessoas não têm medo, e acho que esse é o caminho. E o brasileiro colocou o pé na rua neste domingo para dizer chega. Eu só tenho memória, Lacombe, você tem vasta experiência, Ana, também, mas você, sobretudo, no jornalismo, em grandes veículos de comunicação, eu só tenho memória de um momento de tensão e estresse político como o atual, em 2016, no impeachment de Dilma Rousseff. Não acho que teremos impeachment de Lula, porque não há, os elementos não estão na mesa, temos um Congresso covarde, não temos um presidente da Câmara como tínhamos um Eduardo Cunha, critique ou não, corrupto que foi, mas covarde ele não era, né? Ele não era um Hugo Mota. Então, mas um momento de estresse político muito parecido com aquele. Quando um governo perde a governabilidade, a economia está na lona e o povo começa a voltar para a rua. E agora eu acho que o jogo mudou. Daqui a pouquinho a gente vai ver imagens de algumas manifestações de hoje. Houve manifestações em várias capitais brasileiras, né, contra Alexandre de Moraes, a favor de Jair Bolsonaro. A gente vai ver principalmente imagens de Brasília, uma grande caminhada pelo eixo do Banco Central, e também uma concentração muito grande, uma manifestação grande em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para todos vocês, e infelizmente também vamos falar aqui do patético Hugo Mota e do patético Davi Alcolumbre, e que falta faz um congresso, né, os representantes do povo verdadeiramente, para tirar o Brasil dessa situação. Estamos aqui dependendo de uma ação que vem de fora, que vem dos Estados Unidos. E o Lula saiu em defesa dos ministros do STF, porque essa aliança STF-PT parece ainda forte, firme, até Deus sabe quando, né? ou não Deus, mas outro. Mas vamos lá, o Lula emitiu uma nota manifestando solidariedade e apoio aos atingidos pela revogação dos vistos dos Estados Unidos. Segundo o petista, essa é mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. O Lula também falou que a interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações. Ana, falou o Lula, que não tem nem 10 dias, esteve em Buenos Aires fazendo uma visita a Cristina Kirchner, defendendo a soltura, porque estava lá com uma plaquinha, Cristina Livre, ela condenada, como ele, por corrupção em última instância, né? Aliás, tendo que pagar uma multa de cerca de 3 bilhões de reais na semana em que o Dias Toffoli liberou o Alberto Youssef, né, anulou tudo em relação ao doleiro Alberto Youssef. A justiça argentina disse lá, não, a Cristina Kirchner mais 8 réus, mais 8 condenados, eles têm que pagar cerca de 3 bilhões de reais pelos desvios que fizeram, que promoveram
né, de falcatrua com empreiteira, né, com obra pública, tudo isso. Então estava lá o Lula querendo o quê? Interferir no sistema judiciário argentino. A gente vai lembrar todos os petistas que viajaram o mundo inteiro, Ana, né? OEA, ONU, entrevista da Gleisi Hoffmann para Al Jazeera, pedindo a libertação do Lula. Isto, então, é o quê? Né? Então, o Lula, mais uma vez... Não, é algo inacreditável. A contradição, eles não se preocupam nem em disfarçar. É como o julgamento, falaremos também do pedido de prisão do Jair Bolsonaro, é um jogo de cartas marcadas, em que não há a menor preocupação, mas a menor preocupação em disfarçar, pelo menos, a trapaça. A claque do Lula viajou o mundo, né, dizendo prisão política, prisão política. Agora, eu queria entender onde, quando e como um país soberano como os Estados Unidos proíbe alguém de entrar aqui, onde isso fere a soberania de outro país? Eu ainda não consegui entender isso. É a mesma coisa que estão fazendo com os criminosos ilegais que estavam aqui, né, no programa de deportação em massa do Donald Trump. E ainda lembrando que esse programa de deportação em massa de ilegais e principalmente criminosos foi um dos pilares da campanha presidencial do Donald Trump, e muita gente, os chamados aqui a single voter issue, aqueles que votam por um motivo apenas, muita gente votou no Donald Trump exatamente por causa desse pilar da deportação de imigração de ilegais. Muita gente aqui agora fala, porque isso fere direitos humanos, deportar ilegais fere direitos humanos. A prefeita de de Los Angeles, ela quer pagar milhares de dólares para as pessoas ilegais que antes saíam para trabalhar, para elas ficarem em casa para não serem deportadas, porque as pessoas estão com medo. E os americanos de classe média baixa, de classe baixa, eles falam tanto em proteger as comunidades carentes, as comunidades negras, estão tirando dinheiro dos americanos e colocando em ilegais. Mas essa volta, eu dei essa volta, Lacombe e Silvio, para dizer o que o próprio Marco Rubio disse outro dia. Entrar nos Estados Unidos não é um direito, é um privilégio. Você não tem direito de entrar nos Estados Unidos, isso é um privilégio. Agora, essa falácia, ministros que perdem o visto americano, que isso ataca a soberania brasileira, eu queria que vocês me explicassem como isso afeta a soberania brasileira.